11 horas mais 1 minuto, estamos de volta depois de problemas técnicos, programa ao vivo, acontece isso. Nem justo no programa de hoje, né? Que hoje eu fiquei sabendo que Marlene estudou acordeon por 10 anos. Marlene do acordeon. 15 anos. E depois estudou piano, que maravilha, olha só. Piano só um ano. Só um ano? Aí parou, desistiu? Aí desisti, fui fazer outras coisas. Mas o acordeão até hoje ainda toca ou nunca mais tocou? Não toco mais nada. Não? Ficou só na lembrança. Mas precisamos rememorar. Qualquer dia trazer um acordeão aqui. Não, pelo amor de Deus. Vamos para as matérias desta continuidade do programa de hoje. Nós tivemos a interrupção. Lembrando, pessoal, só volta um pouquinho para mim, Maria Clara. Só para o pessoal que tem dificuldades, o que acontece? Explica aí. Hoje, como funcionam os navegadores? Principalmente se você não baixou o aplicativo da Virtual. Né? Nós temos um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo da Virtual e você clica no aplicativo, ele já abre, você aperta o play e pronto, já está na Virtual. Se você vai utilizar um navegador, que é o Google, ou que é o Mozilla, ou o Safari, ou o Opera, o navegador que for, todo navegador ele tem por prerrogativa de segurança, ele abre o vídeo ou o áudio. Ele não abre os dois ao mesmo tempo. Isso é uma questão de segurança, é uma questão de vírus auto-exec. Aqueles vírus que já tem uma execução, você clicou e já começa a executar a infecção da sua máquina. Então todo navegador ele tem por essa segurança. E o que nós optamos? Nós optamos para que prevaleça o vídeo. E aí você vai lá onde tem aquele alto-falantezinho e clica ali que você vai ouvir. Aí ele sai o áudio. Então para quem tem essa dificuldade, você vai lá e clica lá que ele abre o áudio. Para quem baixou o aplicativo da Virtual, você clicou e já vai direto. O aplicativo é bom que ele consome menos banda de internet, ele é mais leve, né, do que você ficar com o navegador aberto. Para quem está no computador, clica e libera. Para quem está no mobile, né, que é o celular ou tablet, você clica lá e libera também. Para o celular, vocês podem baixar o aplicativo. No próprio site da Virtual tem. E se você for na Play Store e digitar lá Virtual com 2 L's, já aparece. É o primeiro na lista que aparece o aplicativo da Virtual. Você vai baixar, você vai perceber este logo da Virtual aqui lá. E aí você vai clicar e já vai baixar o aplicativo, que também facilita seu acompanhamento. Tudo para facilitar você estar conosco no dia a dia. É um prazer enorme ter você aqui. Vamos às matérias falando hoje tem sessão na Câmara, tem a questão dos aposentados, que se for projeto, se não for projeto, se a sessão se vão realmente obstruir a sessão, se não vão obstruir a sessão. Vamos lá nessas matérias desta manhã de terça-feira chuvosa, e a chuva cai. Segundo o repasse de ICMS de outubro, os municípios paulistas recebem 406 milhões. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a Cefaz, nesta terça-feira, transferiu a 645 prefeituras paulistas o valor de 406 milhões de reais. O depósito é arrecadado de 10 a 14 de outubro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios, o IPM, definido para cada cidade. Os municípios já haviam recebido 667 milhões no repasse anterior, realizado em 11 de outubro, relativo à arrecadação do período de 3 a 7 de outubro, com os depósitos efetuados hoje. O valor acumulado distribuído às prefeituras nesse mês sobe para 1,7 bilhão de reais. Terça-feira gorda. Os repasses semanais são realizados por meio da Cefaz sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar 63 de 11/1 de 1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link Acesso à Informação, Transferências de Recursos, Transferências Constitucionais a Municípios. De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou cerca de 30,6 bilhões de reais aos municípios paulistas. Tá aí. Pode ser feito na segunda ou na terça, até o segundo dia útil da semana. É um repasse semanal, então toda semana entra ICMS. Toda semana entra recurso no cofre público. Lembrando que 25% do arrecadado vai para as prefeituras.
E cada prefeitura, tendo a sua condição, né, depende do que é o município, por exemplo, Cubatão é um município industrial. Então, esse percentual de produtor, né, município produtor, ele tem um índice que acaba favorecendo e isso traz com que a arrecadação aumente para o município. O percentual de participação da cidade na questão de ICMS, ele é abundante por isso, por uma questão de produção, também pelo trabalho dos técnicos, né? Os técnicos da casa que fazem um excelente trabalho e aí acabam também melhorando essa questão do índice. Então o índice de participação da cidade varia de acordo com a atividade que a cidade tem, né? A cidade, em 2005, estavam tentando mudar esse índice, deixar de ser por produtividade o maior peso e passar a ser pelo número de habitantes. Então a cidade que tem maior número de habitantes é arrecada mais, é aquela que produz e arrecada menos. Ainda isso não foi para frente. Não andou, mas está parado em algum lugar, mas não andou, mas é um prejuízo muito grande para as cidades produtoras. Tá aí. 25%? 25% do arrecadado, somente, eu acho pra isso... Para cada cidade? Não, 25% do total arrecadado é destinado aos municípios. Cada município tem um percentual de participação no ICMS, de acordo com a natureza do município. É muita grana, né, não, Márcio? É muito dinheiro. Muito eu acho dinheiro. 75% para o Estado muita coisa. Tinha que ser passar, porque as coisas acontecem em boa parte no município. Então começar a pensar aí, né? É interessante porque nós estamos precisando de dinheiro e o problema parece que não é dinheiro. Não é dinheiro, Marlene? Não, não é dinheiro. Porque dinheiro Não é chega. dinheiro. Porque dinheiro chega. O dinheiro tem. O que está acontecendo? O dinheiro chega. Ai, meu Deus. Vamos à próxima matéria. Ó, terça-feira gorda. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. A semi-entrevista Ponte, jornalista Manuel Alves Fernandes, o Maneco, a partir de segunda-feira de ontem. A Companhia Municipal de Trânsito interditou desde ontem a ponte, jornalista Manuel Alves Fernandes, a antiga ponte do Arco-Íris, sentido centro. A interdição ocorre das 9 às 17 horas de segunda a sexta, por 60 dias para a lavagem e pintura da ponte. O trânsito será desviado para outra via que ficará em mão dupla durante o horário de interdição. Então, assim, vai interditar essa aqui para pintar e passa para a mão de lá. Aí, quando terminar essa aqui, interdita de lá, passa para a mão de cá. Entendi. Isso é natural. Agora, 60 dias com a chuva que começou agora, essa semana, vai ficar isso difícil. Pode se arrastar um pouquinho mais, né? Mas está lá a ponte que recebe o nome do Maneco, né? Maneco, grande Maneco, sabia, não. acompanhou essa cidade através grande do jornalismo, né? Muito tempo a gente teve o prazer de acompanhar uma pessoa de muito pontual, né? E de uma sinceridade muito Nem me grande. fale, até demais. Grande Maneco, que Deus o tenha. Vamos a mais uma matéria, encerramos de Cubatão? Maravilha. Vamos falar agora da Câmara Municipal, enquanto a Maria Clara tenta ali a Câmara Municipal. Hoje tem. Não, vamos deixar a Câmara. Vamos direto para o bate-papo com a Marlene. Eu já falo da Câmara aqui a respeito. Hoje tem 2 projetos de lei na pauta do Eduardo Vinha. Um do vereador Rochinho e um também o que vem do prefeito municipal. Acho que o do vereador Rochinho já está até em segunda discussão, se eu não me engano. E o do prefeito, que facilita uma questão que envolve aí os processos que as pessoas entram na prefeitura e tem que reconhecer firma de alguns documentos. E, se eu não me engano, o advogado da parte pode fazer essa autenticação, ele mesmo pode fazer essa autenticação. Acho que é isso que o Kiko fala sobre esse outro processo, né? Isso é um perigo, né? Esse outro processo que está aí. Então, vai passar pelo legislativo ou não. Marlene, perigo. Toda semana os aposentados, desde que houve o problema com o orçamento referente ao repasse para o pagamento dos aposentados e pensionistas, desde que aconteceu esse problema, né, no final do mês passado, os aposentados estão toda semana indo na sessão da Câmara esperando chegar mais um projeto de suplementação. Então, e isso toda semana. E a pauta estava suspensa, o pessoal estava travando a pauta, né, obstruindo a pauta. Era isso mesmo? Fala. Você como uma aposentada que frequenta eu queria lá... falar um pouco sobre isso, né? Tá dando para ouvir legal? Sim, sim. Primeiro, assim, eu queria falar, não como conselheira, que eu participo como conselheira no CACASME. Você está aqui hoje. Eu estou aqui como aposentada, né? Aposentada. E como aposentada, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Por quê? Porque
infelizmente, a voz do aposentado, ela está muito tímida perante ao governo, né? A gente sempre viu dificuldades em todas as administrações, mas nunca em relação ao aposentado, porque o aposentado já contribuiu com o tempo dele, então não deveria ter a dificuldade, e tem. O que acontece? Nós participamos de uma reunião na Câmara, né? Foi uma reunião muito boa, muito interessante. Todos os ex-superintendentes da Caixa de Previdência participaram, me convidaram, eu fui. E o nosso porta-voz, que foi o nosso colega Adalberto Ferreira, o Adalberto colocou que foi aprovado um orçamento, e ele falou como servidor, e a Câmara tem responsabilidade, sim, nesse orçamento, porque se ela aprovou, né? E o que está acontecendo? Que diz que não tem grana suficiente e tem que mexer num recurso que não seria o ideal. Aí, por tudo isso, os vereadores que lá estavam se colocaram à disposição e disseram que, da parte deles, enquanto não viesse do Executivo o orçamento que precisa completar, né, para dar vazão ao pagamento, ao provento, eles iriam obstruir a sessão. Foi desta reunião que nasceu essa obstrução. E aí nós fomos para a sessão da Câmara, quando nós chegamos lá, foi isso que aconteceu. Foi obstruído, né? Então, todos os aposentados estavam lá, todos, uma boa parte deles estavam lá, muitos estão acamados, não têm condições de ir, tem pessoas que passam mal, ficam nervosas, né? E nós fizemos uma pressão muito grande e obstruiu a primeira sessão. Aí, na outra semana, vamos ver se o prefeito manda, né, o complemento do orçamento. Também não mandou. De novo, eles mantiveram, obstruiu a sessão. Então, vamos ver se na outra semana, quer dizer, isso é uma brincadeira de mau gosto. Porque nós entendemos que não há necessidade de mandar orçamento nenhum. Através de um decreto, ele pode assinar. Só que ele diz que não pode. Então, fica aquela briga, né, que pode, que não pode. Tudo bem. Na verdade, ele não tem orçamento. Não. Ele gastou o orçamento. Não então, tem. a lei já não lhe diz, não lhe tem. autoriza a gastar. Ele tem que pedir autorização para a Câmara. Exatamente. O Aí, decreto pode suprimir essa questão? Pelo que a gente ouviu dos nossos representantes jurídicos, sim. E aí o que acontece? Na terceira sessão. Eu desconheço. Então, mas a gente ouviu isso. Na terceira nós fomos para lá, mas de qualquer forma, se pode ou se não pode, ele teria que mandar. Então ele nem manda, nem não manda, não dá satisfação. Aí teve de novo a sessão na terceira e foi obstruída metade. Alguns vereadores obstruíram. Os demais, não. E aí gerou um descontentamento muito grande. A sessão continuou? A sessão continuou aos berros, aos gritos, e hoje provavelmente vai pelo mesmo esquema, né? Então, o pessoal, o que acontece? Infelizmente, a Câmara, ela está nos ensinando a nos defender. Então, ela está criando, em cada um que lá está indo, uma força que a turma nem sabia que tinha. É isso que eu queria dizer. Entendi. Então, hoje, a turma vai estar muito mais organizada. Eu não posso falar o que vai acontecer, mas eles estão muito mais organizados. A sociedade organizada vai estar presente. Exatamente. Deixa eu só fazer um apontamento. Eu desconheci isso, não quer dizer que não exista, muito pelo contrário, foi um desconhecimento meu. É de que um decreto sobrepõe uma lei. Eu já vi acontecer, mas o decreto, tecnicamente, não sobrepõe lei. E como é uma lei orçamentária, é necessário que ele envie para a Câmara. Lógico, se houver um embasamento para essa questão do decreto, né, não vou nem discutir isso, mas como é uma lei, e a lei foi aprovada pela Câmara o ano passado, a Câmara aprovou a lei do orçamento, então ele tem que gastar de acordo com o que foi lhe determinar, ele determina a lei orçamentária, para que ele possa alterar isso, utilizar a mais isso, porque ele tem dinheiro, só que ele não tem orçamento. Então ele precisa mandar a suplementação desse orçamento para a Câmara. Exatamente, Márcio. Só que nós conversamos com os poderes que antecederam a ele. E todos os governantes que antecederam a ele disseram para nós que não existe isso, que isso pode ser feito, como sempre foi feito. Né? O decreto que define pode ser feito, tá? Decretado. Agora, vamos dizer que seja desta forma, que não possa ser. Tudo bem, então ele que mande.
Por que ele não manda? O que acontece? Por que esse negócio não atravessa os corredores? O que está acontecendo? A opinião do Márcio, eu penso Se fosse que vai longe, ser, né? Mas todos os meses vai acabar enviando esse valor para lá. Por quê? Como se não se tem o orçamento, não vai se criar uma possibilidade de mandar um projeto de lei com uma complementação muito maior, né? O chinelo maior do que o pé. Então vai tentar se medir mês a mês até se adequar. Assim, é uma opinião minha. Pelo que eu estou vendo de mobilização, eu imagino que todo mês vai ser essa novela. Então, Márcio, assim, Câmara... se ele tivesse feito isso desde o começo, tivesse encaminhado para a Câmara, estava resolvido, né? Porque não falta dinheiro. Nós tivemos uma reunião lá, uma audiência pública com o secretário da pasta de Finanças, né? E estava lá documentado que tem grana, não falta dinheiro, tem superávit. Então, o que está acontecendo? Se o problema era o dinheiro, e hoje está entrando mais 600, não sei quanto aí que você colocou aí. 600 para todo mundo, tem um pedacinho para patrão. Mas um pedacinho de milhões, né? A gente só fala em milhões, nunca tem nada. Então, não é falta de dinheiro. O que está acontecendo? Eu vou deixar para você aqui no teu programa, que eu respeito pra caramba, uma sugestão aí para os nossos que estão aí na linha de frente, né, tratando deste assunto. Queria contar aqui para vocês uma experiência que eu tive lá atrás. Não sei se vai servir, se vão aproveitar, mas eu gostaria de deixar. Nós tivemos uma situação de um governante, Dr. Ney, que foi bem difícil também, complicadíssima. E a turma foi para frente, aquela barulheira, aquela confusão, não vou entrar em detalhes. Desceu a equipe dele, lembra que ele andava com todo mundo atrás dele? Sim. Desceu a equipe dele, o A, o B, o C, e foi terrível, foi uma coisa, não teve jeito. Desceu o advogado, os advogados conversaram com a gente, não teve jeito. Ele desceu. Ele não falou 5 minutos, ele foi aplaudido de pé. Isso é gestão, isso é conversar com o povo. O cara não foi na tua casa pedir voto? Ele não disse que ele era o melhor para a cidade, que ele era a solução, que Cubatão não tinha gestão, que precisava uma pessoa inovadora? Tudo bem, ele ganhou a eleição. O pessoal acreditou, né? Aí a gente escuta lá nos bastidores assim, você votou em mim? Eu escutei isso de um vereador semana passada. Eu falei, então, eu até fui procurar falar sobre isso. Não importa se você votou ou não. Quando você ganha uma eleição, o próprio Roxinho falou, tá aí nas minhas filmagens, pode puxar. Quando você sai candidato, você é candidato de um grupo. Quando você ganha eleição, você é a autoridade do município. Deixa eu entender, foram perguntar... Foram. Você votou em mim? Porque, como disse, eu não tenho obrigação com você? Em outras palavras... Então, peraí, vamos fazer isso. Me incomodando. São 130 mil eleitores, né? Então vamos dividir o salário pelos eleitores que votaram. Aí divide por 130 mil, e aí você pega, quantos votou e votou? 1.500, então teu salário é referente só a 1.500. Você está entendendo? É assim que querem colocar? Então, aí veja bem... Quem é que ganhou a eleição? Não foi o prefeito? Então nós não estamos falando da pessoa dele. É isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos falando da caneta, do poder que ele tem como autoridade. Nós não estamos falando do vereador João, mas não, estamos falando da autoridade da caneta. Então, quem ganhou a eleição tem que encontrar caminhos para conversar com a gente. Nós somos de uma época, Márcio, Maria Clara, quem está me ouvindo, que o vereador vinha até a gente conversar. A gente não precisava ir atrás do vereador, ele vinha conversar com a gente, ele agradecia da gente estar na sessão. Hoje dá para contar nos dedos quem vem procurar a gente. Está vindo porque a gente está provocando a situação. Então precisa melhorar esse diálogo. Esse relacionamento. Né? Esse relacionamento. Tudo bem? E o senhor está bem? Tomou um cafezinho? Né? O senhor está tranquilo? Poxa, que bom que o senhor veio. Ai, graça, entendeu? Bateu um papo. Só isso, né? Agora a gente fica, vê o documento, não veio? Nós tivemos várias sessões que nós participamos, que um dos vereadores que lá estavam fez uma denúncia na hora da sessão. Nós quase infartamos lá. Olha, o governo está mandando fulano de tal fazer isso. Eu, como vereador, não vou fazer na hora da sessão. Então, assim, não é uma coisa escondida, está público. Né? Então nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Aí o que a gente deixa como contribuição?
para o governo executivo e para o governo legislativo. Venha conversar com as lideranças. Marca um momento para trocar uma ideia, para escutar a gente, ou na Câmara, ou no mini auditório, nem sei se tem mais mini auditório, ou no corredor, ou na rua, ou lá na esplanada. Venha conversar. Qual é o problema de você conversar com a gente? Agora, não fala nada, fica mandando terceiros, quartos, não sei quantos, a gente fica irritado, as pessoas estão cansadas. É assim, é um desgaste desnecessário, tanto para a gente como para eles. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto seria o diálogo. Quem ganhou a eleição não foi a sua assessoria. Quem ganhou a eleição não foi o seu procurador. Quem ganhou a eleição não foi o advogado. Quem ganhou a eleição foi o prefeito e os vereadores. Quem tem que conversar com a base é o prefeito e os vereadores. Agora, manda não sei quem, porque não manda não sei quem. Quer dizer, a gente vê claramente que não tem simpatia nenhuma conosco. E ainda diz, não, estou fazendo o melhor para o Brasil, para o mundo. Para com isso. Quando eu estou diante do Duque, o Duque fala pelo Duque e ouve pelo rei. E responde pelo Duque, mas não responde pelo rei. Quando eu estou diante do rei, o rei responde pelo rei. Isso aí. Então, o do rei, a decisão tem que ser ali, naquele momento. Os outros acabam só protelando, né? Mas o que acontece, Márcio... A decisão é de quem tem a caneta E eu queria completar aqui, o que acontece é que, às vezes, esse rei, ele até fala, mas numa rede social. Uma rede social é fácil, né? Coloca 3 bandeiras, as mais importantes, ali ele senta, fica tranquilo, passa tudo que ele quer, não tem plateia, não tem ninguém, ele vai falar o que ele quer. Eu quero saber dele com a gente. Será que ele teria coragem de estar conosco? Será que ele teria coragem de estar na nossa frente? Porque a última sessão da Câmara que eu participei, eu teria vergonha. Eu saí de lá, tudo bem que a gente estava reivindicando, mas eu saí de lá mal. A gente brigando, reclamando, achando ruim, batendo na mesa. E o vereador sentado estava, sentado ficou. E a vereadora também, porque a gente tem uma mulher, os que não obstruíram a sessão. Aí deu tempo deles, que tem um período regimental lá, que tu deve saber como é que é. Pronto, levantaram, foram embora, morra todo mundo. Quer dizer, que tratamento é esse para quem contribuiu com 30, 40 anos para uma sociedade cubatense? O que nós temos hoje é fruto dessa turma que está aí. Lembrando que essa semana começou com 17, finaliza com 23, e aí começa a semana, que é a semana do pagamento. Então, se não entrar hoje na Câmara, vai ter que entrar em sessão extraordinária a questão da suplementação para o pagamento dos aposentados e pensionistas. Não vou nem falar de fundo blindado, então vou falar disso agora, vamos fazer outro assunto. Isso aí vem depois. 11h24, estamos encerrando, chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo de hoje com a professora Marlene, que tem os seus dotes musicais. Pode falar, Marlene, fala um pouco de empreendedorismo. Eu queria fazer essa propaganda aqui, não sei se dá para ver. Tá pegando ali, Maria Clara? Tá pegando, Maria Clara? Tá pegando. Tá. Queria convidar... Safe Pilates. Safe Pilates. Isso aqui é empreendedorismo, queria convidar vocês todos para se matricular. Queria convidar todos vocês para se matricular na Safe, em Cubatão. É a professora Daniela com o professor Léo, né? Os dois são cubatenses. A Dani, ela trabalhou no SESI, 20 anos. Teve a pandemia. Após a pandemia, ela foi mandada embora. Mandaram ela embora. Certo. Ela ficou sem chão e tal. Ela juntou todos os recursos que ela tinha com do esposo, com do irmão, e eles abriram a Safe Pilates, que é um sucesso, tem 2 anos. E a gente tem hoje uma qualidade de vida bem melhor. Então, queria convidar você para fazer uma visita, para você conhecer, fazer uma aula experimental, né? Para trocar ideia lá, a gente dá risada, bate palma, a gente só fala de coisa boa, tá? Queria convidar você. Parabéns pelo seu da Safe, Safe Pilates. E queria também convidar você para visitar a Coladinha Modas, aqui em Cubatão, né? Que é um cantinho aqui do Donizete e da Marlene, que é uma das lojas mais antigas de Cubatão, que vem fazendo sucesso espetacular, para que você dê uma visitada lá. Com certeza. Um abraço para o comércio, sempre. Comércio forte, cidade pujante. O comércio é o termômetro. Quem mais emprega no município é o comércio. De cada 10 pessoas, 6 são empregadas no comércio, e que não necessária de experiência. O comércio sempre é o primeiro emprego. É a primeira oportunidade. Então vamos respeitar o comércio e valorizar.
11h25, agradecendo a professora Eu que Marlene agradeço. do Acordeon. Eu queria te dizer, Márcio, que hoje, às 18 horas, mais precisamente, vai ter uma aula, né? Uma aula maravilhosa no CID-PMC. Quem quiser ir até lá, vai ser uma capacitação maravilhosa e vai ter venda de produtos. Então, nós montamos feiras empreendedoras. Legal. Cada um vai colocar o seu espaço. Um Rinodê, espaço pra vender. raco, bordado, camiseta, Mary Kay, tá? Então, convido você a dar um pulinho lá, 6 horas. Parabéns, ó, então, lá no CID-PMC. Fica aqui ao lado do Bom Prato. Na Rua Goiás, se não me engano, né? É rua... Acho que é Cidade Pinhal lá, né? Cidade Pinhal, é ali ao lado do Bom Prato. Ah, não, aqui no CID-PMC. É aqui, CID-PMC. No CID-PMC. É que mudou agora, né? Mudou, não era mais lá. Não é mais lá, agora é aqui. Maravilha, então. 11h mais 26 minutos. Onde era ali o antigo sindicato metalúrgicos, né? Isso, ali mesmo. Perfeito. Agradecendo a participação da Marlene, agradecendo ao trabalho de Maria Clara. Hoje tivemos probleminhas técnicos, mas isso faz parte do programa ao vivo. Agradecendo sempre a sua audiência. Sessão na Câmara hoje às 16 horas. Você, como quarto poder, deve participar, acompanhar, seja pela internet, se for pessoalmente, melhor ainda. O calor humano, né? Vamos colocar o calor humano, pessoalmente ainda melhor. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News. Lembrando que daqui a pouquinho está à disposição na rede e no site para você, o programa de hoje. Até o próximo!